dos versículos mais conhecidos da Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que poderoso amor de Deus é esse? Nessa noite vamos analisar esse poderoso amor de Deus que está nesse versículo, com 5 características, analisando os verbos deste versículo. E a primeira parte diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amados, o poderoso amor de Deus tem poder para alcançar todos, sem distinção, sem preconceito, sem barreiras nenhuma. Deus amou o mundo. Deus não amou só eu, Deus não amou só você, Deus não amou só a IBN Novo Tempo, ou só uma cidade, ou só um país. Deus amou todos nós. O poderoso amor de Deus, ele tem a capacidade de alcançar cada homem, cada mulher espalhado pela terra. E nós devemos entender isso para não pensarmos que somos um povo simplesmente exclusivo, escolhidos a dedos por Deus. Deus amou todos nós. Cada um, até aquela pessoa que você não gosta muito, Deus também morreu por ela e também espera que ela seja alcançada pelo amor dele. É interessante que aqui diz de tal maneira. Deus não nos ama de uma maneira comum. Deus não nos ama de uma maneira padrão. Deus nos ama de uma maneira muito especial, diferente de tudo aquilo que você já imaginou ou possa imaginar. É de uma tal maneira que Ele nos amou. Continuando o versículo, nós vemos outra característica do amor de Deus, que deu o seu Filho unigênito. Você consegue compreender isso? A palavra unigênito quer dizer único filho. Jesus era o único Filho de Deus e mesmo assim Deus entregou Ele para salvar todos nós. É interessante, amados, que o poderoso amor de Deus tem a capacidade e o poder de se abnegar, de se sacrificar em prol do outro. Sabe, quando nós amamos uma pessoa, quando nós desejamos o bem dela, nós temos a capacidade de sacrificar o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso conforto. Imagina aquelas vezes que você, tarde da noite, recebe uma visita, mas porque você ama aquela pessoa, você sacrifica alguns minutos e algumas horas de sono só para passar tempo com ela. Imagina quantas vezes você emprestou um dinheiro, mesmo tá às vezes lhe faltando, porque você ama aquela pessoa. Todo o amor, ele requer de nós um sacrifício. E o nosso Deus não foi diferente. Ele sacrificou, se abnegou do seu único Filho em amor a nós. Que poderoso amor de Deus é esse? Já pensou você dar o seu filho, o seu único filho, para que ele fosse morto em prol de pessoas que às vezes nem queria muito de você? Jesus fez isso, Deus fez isso por nós. Terceira característica do poderoso amor de Deus, para que todo aquele que nele crê. Sabe, o amor de Deus, ele nos leva à fé. Aqui fala crer nele. Em quem? Em Jesus Cristo. Quando nós somos bombardeados pelo amor de Deus, a única resposta que nós podemos dar a Deus é a nossa fé. É interessante que a Bíblia está repleta de versículos que falam sobre a grande importância da fé. Não é só o amor de Deus, mas o poderoso amor de Deus nos arma com uma grande ferramenta, que é a fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício na cruz. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O grande texto, o versículo usado por Martinho Lutero na grande reforma protestante diz: o meu justo viverá da fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, ela requer de nós uma obediência. A carta do apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então não é só receber o amor de Deus, saber que Deus nos ama, ou saber que Deus ama todo mundo, ou reconhecer a abnegação e o sacrifício de Jesus na cruz, mas também é responder esse amor, nos armar com essa fé, com o escudo da fé e declarar através das nossas obras que nós cremos nesse sacrifício. Sabe, muitas pessoas se baseiam só no amor de Deus e querem viver uma vida de pecado, uma vida distante do Senhor, mas Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não tem como respondermos o amor de Deus e desobedecermos a Deus.
A resposta que nós damos ao amor de Deus simplesmente é crer, é ter essa fé, uma fé viva, inabalável, uma fé com a esperança plena na pessoa de Jesus Cristo. E isso vai nos transformar a cada dia de glória em glória. E continuando sobre as características do poderoso amor de Deus, diz aqui, não pereça. Além de crer, nós temos uma característica muito interessante do poderoso amor de Deus. É um poder não destrutivo. Quando nós falamos de poder, a gente já repensa em algo muito poderoso, algo que destrói, alguma coisa autoritária. Estamos passando agora esses dias vendo as cenas daquele vulcão ali nas Ilhas Canárias, perto da Espanha, que está destruindo, varrendo diversas casas. E quantas famílias estão desabrigadas? O poder do vulcão é um poder destrutivo. Quando nós olhamos para o meio político em todas as nações, vemos tantos atos de corrupção, homens e mulheres que estão na liderança e não amam o povo e através do seu poder autoritário provoca mortes, provoca destruição, provoca coisas que vai destruir a sociedade. Mas o poderoso amor de Deus, esse poder do amor de Deus, ele não é destrutivo. Ao contrário, ele existe para que a gente não pereça, para que a gente não seja destruído. O amor de Deus, esse poder que vem nos alcançando, é para nos guardar, para nos proteger da própria destruição. Destruição dessa terra e a própria destruição nossa. Quantas vezes somos autodestrutivos? Nós olhamos para o passado, nós olhamos para as nossas falhas, para os nossos pecados e pensamos, Deus nunca vai me amar mais. Mas a palavra de Deus diz é para que a gente não pereça nos nossos pecados, para que a gente não pereça na destruição dos nossos pensamentos. E a grande e última característica do amor de Deus, o versículo termina, mas tenha a vida eterna. Amados, quão poderoso é esse amor de Deus sobre a nossa vida. Ele alcança todos nós, ele é um amor abnegado, que nos leva a reconhecer a bondade de Deus, produz em nós uma fé no Filho de Deus. Ele não nos destrói, mas o poderoso amor de Deus nos garante a vitória certa em Cristo Jesus. Não há nada nesse mundo que possa nos separar do amor de Deus. Romanos 8, a partir do verso 37, diz assim, acompanhem aí na sua Bíblia. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha só esse versículo. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores. O amor de Deus nos garante vitória. Vitória contra nós mesmos, contra o mundo, contra o inimigo, contra as coisas más deste século. E continua assim o texto. Pois estou certo de que nem a morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há nada nesse mundo que pode separar você do amor de Deus. Você às vezes até pode se distanciar de Deus, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas é interessante você saber uma coisa, Deus não se afasta de onde Ele está. Deus continua no mesmo lugar. Desde o princípio até o fim, Deus está posicionado no mesmo lugar, esperando a gente para se reconciliar. É isso que a palavra de Deus diz. Quando a gente olha lá no Éden, Adão e Deus se encontravam todos os dias, no finalzinho da tarde, na viração do dia. Eles tinham um ponto de encontro ali no jardim e ali eles tinham um momento de intimidade e comunhão. Mas quando Adão peca, Deus continua indo para o lugar de encontro com ele. Ele continua indo no mesmo lugar, no mesmo horário. E quando Deus chega, ele pergunta, Adão, onde você está? Então não é Deus que se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos de Deus e do amor dele. Por causa dos nossos pecados, dos nossos medos. Sabe, muitas pessoas estão vivendo em tempos de medo por causa de toda a situação que o mundo tem vivido hoje. Mas a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Quando nós entendemos o poderoso amor de Deus sobre a nossa vida e entender que nada vai nos separar
entender que nós precisamos estar no lugar de encontro com Deus, a nossa vida será outra. Não vai ser as falas das pessoas, as críticas, as opiniões dos outros que vai abalar a nossa fé, vai abalar a nossa identidade em Cristo Jesus. Ao contrário, quando nós compreendemos o poderoso amor de Deus, nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder e podemos viver o que está aqui escrito em Romanos, porque estou bem certo de que nada me separará e que todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E por que a gente é mais que vencedor? Por aquele que nos amou. Amados, eu te convido essa noite você a entender a profundidade, a altura, a largura do conhecimento do amor de Deus. Entender como que esse amor é poderoso e como esse amor pode afetar a sua vida e transformar você e sua casa. Eu quero deixar uma palavra para você refletir aí no seu íntimo. O que está te impedindo de viver o amor de Deus? O que está impedindo você de ser amado pelo Senhor? Não que Deus não te ame, mas às vezes você não está conseguindo entender, compreender esse amor de Deus. O que está faltando? Às vezes é o pecado que você não quer abandonar. Às vezes é algum tipo de atitude que você não quer deixar. Sabe, amados, Deus deixou tudo. A Bíblia diz que Jesus largou tudo e deixou a sua glória para vir à terra e morrer por nós. E sabe, muitas vezes nós não abandonamos as nossas opiniões, os nossos desejos, as nossas vontades. É hora de Deus derramar o amor dele sobre você e sobre sua casa. E é hora e tempo certo, oportuno, de você aceitar esse amor e viver uma fé obediente na pessoa de Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar você, abençoar a sua casa, o seu trabalho, a sua vizinhança, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai Santo, Deus querido, nós queremos essa noite agradecer porque o Senhor nos amou de uma tal maneira, de uma maneira tão linda, tão especial, que o Senhor foi capaz de dar o seu único Filho para nos salvar e nos resgatar, para tirar aquilo que estava nos impedindo de se aproximar de Ti. Ó Deus, e nessa noite nós declaramos com fé na pessoa de Jesus Cristo, que nós cremos em Ti, nós cremos no Seu Filho, nós cremos no Espírito Santo. E pedimos, ó Deus, não nos destrua, antes promova em nós a vida, uma vida eterna, abundante, transbordante, ó Pai. Eu abençoo essa casa, essa pessoa que está nos assistindo agora, Deus, que o amor do Senhor possa envolver eles neste momento, ó Pai. Que eles se sintam amados pelo Senhor, que eles possam compreender, ó Pai, que não há nada nessa terra, não há nada neste mundo, ó Deus, que pode separar eles do seu amor. Ó Deus, derrame em nós, ó Pai, nos dê essa fé que nos traz a graça da salvação, essa fé que nos traz a ousadia, Deus, de viver de maneira plena no Senhor. Que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Viva um novo tempo, em nome de Jesus.